acostumada a fazer um planejamento na empresa, já é acostumada a fazer um planejamento com o seu sócio, com a pessoa que você trabalha. Então, eu quis mesclar um pouco para vocês terem essa liberdade de pegar essa forma de fazer um planejamento estratégico de imagem e usar no planejamento anual de vocês, seja com o seu sócio, seja sozinho, seja só na sua empresa, seja um planejamento pessoal de conteúdo. Então, eu trouxe formas para você trazer isso, linkar isso com o seu conteúdo para você fazer. Então, a primeira coisa, o que é? Eu acredito que é muito bom você mesclar o conteúdo no período. Então, por exemplo, quando a gente pensa em um planejamento, fazer um planejamento durante todo o ano é um planejamento um pouco extenso, que eu acho que às vezes é muito mais fácil você pegar ele e fazer um planejamento semestral ou trimestral, dependendo do seu fluxo de organização dentro da empresa, do seu fluxo de imagem mesmo, do que fazer anual, porque em um ano muita coisa acontece. Então, quando você faz um planejamento semestral, né, 6 meses ou 3 meses, fica um pouco mais fácil. Então, eu vou trazer isso, né, lembrando, para te dar, realmente para te dar essa clareza, para te dar esse norte de como você pode usar essa questão desse planejamento na sua imagem, que é isso que a gente vai falar muito hoje, né? Como que você vai escolher os lugares certos, como que você vai escolher os eventos certos, como que você vai pegar as pautas de conteúdo que são tendências, aquilo que é tendência para o próximo ano e trazer para o seu ano, para a sua visão e também para você usar isso no seu conteúdo. Então, a gente vai pensar o que ficar melhor para vocês. Então, eu vou tocando aqui o conteúdo, e se vocês tiverem dúvidas ou quiserem falar alguma coisa, pode me mandando mensagem, me interrompendo, porque eu vou falando aqui, eu acho mais fácil quando vocês já perguntam aqui para a gente não perder, e talvez é a dúvida de uma outra pessoa. Então, o primeiro ponto é definir esse objetivo. Então, eu coloquei aqui, vou riscar aqui para vocês verem, eu coloquei aqui a questão do passo dos objetivos, né? Então, você vai pegar aqui a visão macro e a visão micro. Então, Milena, eu decidi fazer um planejamento de 3 meses. Então, você vai colocar no papel todos os seus objetivos durante 3 meses. Então, o que eu coloquei aqui de primeiro passo? Para você tirar um dia preparado para isso. Então, por quê? Porque nós, mulheres, né, nós temos 1 milhão de coisas e 1 milhão de pessoas que, às vezes, nós precisamos incluir no planejamento. Então, você precisa tirar um dia que você vai estar preparada para isso. Que você vai pensar em tudo que você precisa, que você vai pensar no seu próximo ano, o que você vai fazer, quais são os seus objetivos. Porque aqui é interessante você colocar os objetivos de todas as áreas da sua vida. Como assim? Milena, por exemplo, eu tenho um objetivo de comprar uma casa, comprar minha casa própria, eu tenho um objetivo de comprar um carro próprio, eu tenho um objetivo macro. Ele precisa vir incluído no seu planejamento, porque a sua empresa reflete nesse planejamento maior, nesse objetivo maior. Então, é interessante que vocês tirem um dia para isso e vocês separem, né? Quais são os meus objetivos? Eu coloquei aqui passo 2. Quais são os objetivos do ano, né? Quais são os meus objetivos dos meus 3 meses, dos meus 6 meses que eu decidi sentar para fazer esse planejamento? Então, eu ter isso claro facilita muito mais essa questão do meu planejamento, da minha visão, de olhar mesmo o que acontece nos meus 3 meses e fica palpável. Então, o terceiro passo eu coloquei aqui, colocar data, né? Nós funcionamos com data. Então, por exemplo, eu quero muito realizar tal curso. Qual é o mês desse curso? O que eu preciso me preparar para esperar esse mês chegar, para esperar esse curso chegar? As inscrições desse curso abrem um mês antes. Então, um mês antes, eu preciso já ter na minha agenda definido que eu vou. Por que eu estou falando isso sobre planejamento? Porque o planejamento do que você faz, principalmente você que, né, todas nós aqui criamos conteúdo, falamos sobre o nosso negócio nas redes sociais, por que é importante ter uma visão do planejamento? Porque isso está diretamente ligada com o seu conteúdo e com a sua imagem. Por exemplo, eu vou fazer um curso X em um outro estado, por exemplo, a Ana Laura está aqui. Foi para São Paulo fazer alguns cursos, participou de alguns eventos grandes.
esse é um exemplo que precisa estar no seu planejamento. Por quê? Porque você precisa ser intencional já no evento. Então, a gente aprendeu na aula passada com a Giovana sobre ser intencional. E é exatamente isso, você ser intencional já pensando no seu planejamento. Por quê? Você sabe que você vai em um evento, você vai em outra cidade, você vai estar com outras pessoas, você vai fazer um networking, você vai fazer conexão com as pessoas. Então, você precisa se antecipar para pensar como que eu vou estar vestida, como que eu vou chegar lá, o que eu vou criar de conteúdo antes, durante, depois. Então, ter os seus objetivos no seu planejamento te ajuda muito a criar o conteúdo, a fazer essa estratégia de imagem, porque você sabe qual evento você vai estar semana que vem, você sabe qual comemoração você vai falar no seu Instagram, qual data comemorativa você vai falar no seu Instagram semana que vem, então isso te facilita. Então, definiu o período o objetivo do seu período. Então, eu vou fazer ali 6 meses, eu vou fazer 3 meses. E aí você vai, já é um spoiler do e-book que vocês vão receber, essa parte aqui, que eu deixei para vocês como o calendário mensal. Então, você vai pegar toda essa parte aqui, ó, da sua data e dos seus objetivos, você vai pegar e preencher no calendário. Esse calendário aqui você pode imprimir, se você é do papel como eu amo imprimir, então você pode imprimir, e você vai colocar. Então, Milene, eu sei que dia 15, dia 14 de janeiro, eu vou dar uma aula na comunidade. Então, você já vai deixar aqui, porque você já tem algo marcado. Então, você sabe que nesse dia você vai precisar criar conteúdo, você sabe que nesse dia você vai precisar falar no seu Instagram, você sabe que nesse dia você vai precisar arrumar o seu cabelo, você vai precisar fazer uma maquiagem, você vai precisar preparar o slide da aula, você vai precisar separar um tempo para a aula, você tem um compromisso. Isso entra nas suas metas. E aí aqui eu coloquei uma parte para vocês, né, de datas importantes, que daqui a pouquinho eu vou falar e vocês vão entender. Vocês vão entender por que eu deixei aqui essa parte de datas importantes para o seu negócio. E aqui embaixo tem um espaçozinho para você colocar em prática, né? Para você colocar. Opa, voltar para cá. Para você anotar aqui aquilo que você precisa colocar em prática em janeiro. Então, eu coloquei aqui para facilitar. Quem gosta de mexer com um planner, quem gosta de estar com o manual ali e até usar esse PDF também para fazer parte da sua organização é super válido. E aí a gente entra para analisar as tendências e inovações. Gente, se eu estiver indo muito rápido, se ficar alguma dúvida, você vai me falando aqui, que a gente vai ajustando. A gente entra nas datas, né, o que são as tendências e inovações. Aí, vocês vão receber também, no calendário, esse e-book que vocês vão receber, ele tem quase 40 páginas. A Bruna tá falando aqui, deixa eu ler aqui dela. Amo planner, mas no próximo ano vai ser mais estratégico para o negócio, algo que nunca tinha feito. Muito bom. E super, para mim, quando eu comecei a unir tudo, ficou muito mais fácil. Porque nós não conseguimos separar, esse é o meu planejamento pessoal, esse é o meu planejamento da empresa, esse é o meu planejamento de estudo. Fica muito complicado em muitas coisas. Então, você precisa ser muito intencional e estratégico, que é o que a gente está aprendendo aqui desde o começo. A Carmen falou, está ótimo, esse calendário é muito prático para manter o foco durante o mês. Exatamente. Ele não é um calendário onde você vai colocar tudo da sua vida, você vai planejar. Por quê? Porque você precisa de um local, igual como eu preciso planejar, talvez, no Google Calendário, porque tem um alerta, porque é mais tecnológico, eu consigo pegar. Mas isso aqui, para você ter no seu escritório, para você ter sempre à mão, para você... Nossa, realmente, semana que vem eu tenho algo para fazer, semana que vem já está marcado, eu preciso me preparar. Super te ajuda, super funciona no seu dia a dia, na visualização do seu mês e te ajuda a cumprir meta. Por quê? Porque você olha e fala, gente, eu me programei lá em dezembro, lá no começo de janeiro, que em junho eu ia fazer a minha viagem dos sonhos. E o que eu preciso fazer para chegar até lá? E aí você vai dividindo em micrometas, você vai dividindo, você vai vendo aquilo ali toda semana, e aí você consegue bater mais metas, você consegue realizar mais coisas que você planejou e colocou e foi intencional. Então, aqui, quando a gente passa para tendência e inovação, você precisa pensar quais são as datas que fazem sentido para o seu negócio. Nós temos inúmeras, e quando eu fui pesquisar esse calendário, eu olhei assim e falei, gente, para tudo tem uma data.
dia disso, dia daquilo, dia daquilo. E se você for comemorar tudo, você vira sei lá, uma revista ambulante de tanta data que você comemora. Então, o que você precisa pegar? Você precisa pegar as datas que fazem sentido para o seu negócio. Tem muita data que muito empreendedor deixa passar. Isso perde a chance de criar um novo produto, perde a chance de criar um cupom de desconto, perde a chance de produzir conteúdo específico dessa data. Então, é extremamente importante que vocês peguem as datas e voltem aqui para o seu janeiro. Ah, Milena, como que eu sei dessas datas? Vocês vão receber assim, ó, passo a passo, bonitinho. Essa aqui é só de janeiro. Todas as datas comemorativas, gente, só de janeiro. Então, aqui, ó, eu achei muito interessante, que eu vou até riscar aqui para vocês verem, que tem duas datas aqui que me chamou a atenção. Que é o dia do fotógrafo, né? Já a minha data, acho que a Maria Isabel tá aqui na aula também. É uma data importante, 8 de janeiro, já pensar em alguma coisa. E tem, aqui, ó, isso aqui também é de janeiro. Dia do orador. Que também faz sentido com o negócio de vocês, principalmente o negócio da Bruna. Então, assim, se você for olhar, tem muita data que faz super sentido, te ajuda muito. A Carmen falou assim que super ajuda, né? É ótimo para criar campanha, porque você se antecipa. O que é esse calendário? Você realmente se antecipar. Porque se eu chego lá, eu, Milena, que sou fotógrafa, chego dia 8 de janeiro e vou pensar em fazer alguma coisa, eu já estou atrasada. Então, eu ter esse calendário aqui, sabendo que aqui, ó, dia 8 de janeiro, eu tenho que criar um conteúdo, eu tenho que fazer algo importante, porque é uma data importante para o meu negócio. Então, eu ter esse guia me ajuda muito. Helena, não vou comemorar. Gente, não quero ver posts de feliz dia do fotógrafo, feliz dia do orador, feliz dia do farmacêutico. Não é isso. Aqui, ó. A Bruna perguntou assim: posso fazer algum movimento diferente, uma condição especial? Deve fazer. É super importante você usar essas datas ao seu favor. Não é comemorar a data, né? Nós não temos que comemorar as datas. É o que? É fazer realmente esse movimento diferente. Então, por exemplo, por comemorar o dia 8, dia do fotógrafo, eu estou fazendo agora, antecipadamente, uma condição para você para lembrar essa data. Então, eu posso fazer... Gente, tem tanta coisa que nós conseguimos entregar, principalmente nós que trabalhamos, né, digital, até com o serviço mesmo, tem tanta coisa importante que a gente consegue entregar nessas datas. Você pode fazer um e-book, você pode fazer uma aula gravada, você pode fazer para as meninas que têm ponto físico, se eu não me engano, a Andrea tá aí, que tem loja, pode fazer um encontrinho, pode marcar de sair com as pessoas da sua cidade, né? Igual, por exemplo, nós da comunidade, muitas datas nós vamos comemorar juntas. Então, as datas, vou até passar aqui para vocês verem. As datas que estão no ano servem para vocês fazerem esse movimento e muitos negócios não fazem. Deixa passar ou faz só aquele post lá, dia do dentista. Feliz, hoje é o dia do amigo. Envie esse post para um amigo. Nós precisamos sair da base, sair do mais do mesmo. Então, eu preciso ser intencional nas datas. Por quê? Porque eu saio um passo à frente. Então, essas datas são super importantes para vocês terem no planejamento de vocês, porque vocês vão ter ideia de criação de conteúdo, de movimento, de collabs. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso. Então, é super importante. E eu coloquei aqui, 2026 será ainda mais forte a nostalgia. Quem viu aí, quem pegou essa tendência no ar que aconteceu aí nesses últimos 2 anos, eu falo que, assim, está uma tendência nostálgica desde 2020, mas 2026 ainda traz muito isso, porque a nostalgia... O que é a nostalgia? A nostalgia é eu me conectar com o passado, eu me conectar com as minhas lembranças, com os meus sentimentos, com as minhas memórias. Então, para todo nicho, nós conseguimos fazer algo que remete à nostalgia. Vou dar um exemplo, o nicho de comida, de doce. Eu consigo fazer uma campanha totalmente criada em cima de uma nostalgia de algum doce específico ou
do doce em geral. Porque todo mundo viveu uma época, todo mundo tem uma avó, tem uma tia, ou a mãe, tem alguma história relacionada ao doce de infância. Nossa, esse doce, esse bombom era da minha infância. Então, a nostalgia, ela vai vir muito mais forte em 2026. Por quê? Porque as marcas, as marcas não, perdão, as pessoas que consomem as marcas, elas cansaram. Você pode falar assim, tem coisa que eu tô cansada de ver o mais do mesmo. Então, você pode ver aí o próprio movimento da Coca-Cola, que faz isso, ó, há anos, de vender a nostalgia, o sentimento. Então, 2026, a nostalgia vem muito mais forte. Então, Milena, como que eu vou usar a nostalgia em uma marca? Em uma data comemorativa. Eu posso pegar uma data comemorativa e trazer, por exemplo, eu tenho o Dia da Gratidão. Dia da Gratidão, vários nichos conseguem fazer algo parecido. Ah, eu vou fazer o dia do queijo, que dia 20 que é o Dia Mundial do Queijo. Quem trabalha com parte de alimentícia, quem tem loja, super dá para fazer uma campanha. Agora, o que nós temos que tomar cuidado? Muito cuidado. É não querer fazer todas as datas de um mesmo mês. Porque senão você vai virar uma salada de fruta e você não vai conseguir comunicar aquilo que você fala. Por isso que eu falo, precisa ser estratégica. E como que é estratégica? Eu vou olhar para janeiro, eu vou olhar todas as datas e eu vou pegar a data que faz sentido para mim. Por exemplo, janeiro, para mim, dia 8 faz super sentido, porque é o Dia Mundial do Fotógrafo. Então, faz super sentido. Poderia ser que o Dia da Gratidão faria sentido, poderia ser que o Dia do Adulto faz sentido, mas para mim, eu vou lotar minha comunicação com data comemorativa? Não vou. Porque senão, vocês fazem o contrário. Aí vocês pegam um ruído de comunicação enorme e não solucionam o problema. Então, eu preciso olhar para o mês e fazer qual mês vale a pena eu fazer uma campanha? Qual mês vale a pena eu estender um pouco mais a data? As datas maiores, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia da Mulher, Dia das Crianças, Natal, Ano Novo, Páscoa, essas datas já são as datas clichês mais comemoradas, que você pode sim entrar na onda, não tem problema, mas tem outras datas que você pode surfar na data e fazer algo específico para o seu negócio, que você vai sair com uma estrelinha à frente. Então, vamos voltar aqui, ó, para eu falar sobre... Aqui, ó. Dentro do seu nicho, novas plataformas de conteúdos podem surgir. E aí, o que a gente entra como tendência? Para 2026, vai aumentar, porque isso já começou. As comunidades, vai aumentar as aulas 1-a-1, as aulas exclusivas, vai aumentar os press kits personalizados, as lembrancinhas que a cliente recebe, os mimos que a cliente recebe, as mensagens que ela recebe personalizada. Isso é um destaque, por exemplo, para muita loja que faz um CRM bem feito, que no dia do seu aniversário você recebe uma mensagem, que no dia do Natal você recebe uma mensagem personalizada para você. Isso já faz super sentido. Então, para 2026, isso fica ainda mais refinado. Por quê? Porque as marcas estão acordando para isso. Então, você, como empreendedora, você já precisa olhar para o seu ano e já pensar o que é que eu vou fazer de diferente. Será que abrir um podcast para mim faz sentido? Faz sentido eu colocar um podcast no Spotify? Faz sentido eu ter um podcast no YouTube? Porque hoje em dia é muito, muito consumido. Faz sentido eu estar no TikTok? Faz sentido eu estar em uma newsletter, enviando e-mails? Porque hoje a gente acha que não, mas o e-mail super funciona, o YouTube super funciona, podcast super funciona. Então, assim, é você olhar para o seu negócio, você olhar para o seu negócio, você olhar para o seu público e falar e pensar o que faz sentido. Qual data faz sentido e onde a minha entrega faz sentido. Por exemplo, Milena, eu ainda não estou frequente no TikTok. Eu venho fazendo algumas pesquisas, analisando como que funciona, mas Milena, pessoalmente, eu não foi uma plataforma que me pegou. Por quê? Porque não é uma plataforma para minha idade, é uma plataforma para geração mais nova. Então, eu preciso estar lá nesse momento? Será que vale a pena eu tirar o foco do meu Instagram e eu ter que dividir o meu foco entre duas plataformas? Então, você precisa analisar isso no começo de 2026. Se você quiser fazer no finalzinho, agora ainda dá tempo de fazer, você já sai na frente também, com os pontinhos à frente, mas é analisar. Eu coloquei aqui, olha,
novas plataformas de conteúdo podem surgir, como clubes de áudio ou ambientes interativos de vídeo, TikTok, Press Kit. Então, nós temos diferentes pontos de contato com o cliente. Helena, se eu entrego o serviço, eu tenho ponto de contato. Se eu entrego o produto, eu tenho ponto de contato. Se a minha forma de trabalhar é somente digital, eu tenho ponto de contato. Tudo você consegue melhorar a experiência, surfar na inovação, utilizar uma data para fazer uma campanha, para fazer uma inovação, para surgir com algo novo, pensando no seu cliente. Por que eu estou batendo na tecla do seu cliente? Porque uma das maiores, e eu acho que assim, as mais fortes tendência para os próximos anos é a gestão de comunidade, é a construção de comunidade. Por quê? Porque as pessoas, elas estão cansadas do macro. Aqui, ó. E eu vi que a tendência será microcomunidades. Como fazer essas comunidades serem fortes? Quais ações você vê importantes para começar no planejamento? Perfeito. Vou falar sobre isso, então. O grande diferencial de marcas que tem para 2026 são as comunidades. E aí, quando eu falo em comunidades, nós já podemos pensar nessas microcomunidades. Por quê? Se eu participo de uma comunidade muito grande, eu não tenho a atenção devida. Então, qual que é o meu papel? Eu correr para uma microcomunidade, que eu vou ter mais voz, que eu vou ter mais acessos e que eu vou aprender coisas mais rápido. Porque se eu entro em uma macrocomunidade, vou dar um exemplo para vocês. Uma macrocomunidade da Netflix. Eu tenho aqui atrás, eu vou até pegar para vocês verem, uma revista que a Netflix, se eu não me engano, 2021... Se eu não me engano, eles fizeram uma campanha entre algumas pessoas e eles enviaram de graça para casa das pessoas cadastradas essa revista com várias coisas das séries da época, tem pôster, tem adesivo, tem muitas coisas. E o que é isso? É uma ação em macrocomunidade. Por quê? Eu não tive contato com ninguém, ninguém me falou pessoalmente, eu apenas me cadastrei no e-mail. Eu lembro que na época eram poucas unidades, eu consegui ser a primeira, algumas coisas assim. E eu faço parte. Eu levo o nome da Netflix? Levo, de certa forma, porque eu sou assinante, eu assisto a plataforma, eu tenho coisas da Netflix, mas o que faria eu me conectar ainda mais com a plataforma? Se eu viesse para uma microcomunidade, por exemplo, de uma série, de um filme. Então, se eu entro numa microcomunidade de alguma coisa, significa que eu vou ter mais acesso, que eu vou ter mais spoilers, que eu vou ter um produto diferenciado, que eu vou conhecer pessoas que estão na mesma microcomunidade. Então, a tendência, o que é? Você fazer essas microcomunidades serem fortes. E aí, a Bruna perguntou assim, como fazer essas comunidades serem fortes e quais ações importantes para começar no planejamento? Toda marca, ela precisa ter os seus fãs. Você precisa gerar na sua marca um ambiente que as pessoas se sintam seguras e que as pessoas queiram estar com você, queiram estar com a sua marca. Então, como fazer isso? Você consegue, aos poucos, ir personalizando para fazer essa comunidade. Por exemplo, vou pegar o exemplo da Carmen. Social media, ela mexe com vários clientes, mexe com várias plataformas. Se no final do ano, ou em uma data comemorativa, ou em uma data que é 1 ano de empresa, 2 anos de empresa, que é uma data importante, ou até importante para o cliente, ela enviar um mimo personalizado para o cliente, fugindo do padrão, do óbvio, que é caneta, caderno, copo, foge do óbvio. Você pensa algo personalizado para o cliente. Você fideliza aquele cliente. E se você fideliza, ele faz parte da sua comunidade. Então, você precisa de pessoas que são fiéis a você, que te apoia e fala sobre você para os outros. Então, como que eu vou começar a construir isso pensando na minha empresa e pensando no planejamento? Eu vou pegar essas datas que a gente viu aqui, eu vou usar essas datas para ver o que eu posso criar. Então, por exemplo, Lena, eu não quero usar essa data, eu quero usar uma data que seja útil para o cliente. Faz 10 sessões que você está participando comigo. Você vai pensar em um press kit, você vai pensar em um e-book, você vai pensar em um extra, você vai pensar em uma reunião a mais que você vai entregar, em um produto a mais que você vai entregar, em um acesso a mais que você vai dar para ele. E aí você fideliza esse cliente. E aí tem diferentes formas de você pensar em como você pode usar esse cliente na sua plataforma. Então, você pode ter ali
quadros com ele no Instagram, dependendo da pessoa, né? Se for uma pessoa mais desinibida, que aparece, não, eu atendo ela toda semana ela vem aqui na minha clínica, então eu consigo criar um quadro, conversando com os meus clientes. Um quadro que você envolva o cliente. Isso é ter comunidade. Então, a pessoa vai fazer parte da sua comunidade. Lá na frente, mais para frente aqui, eu até coloquei uma frase que todos nós precisamos criar comunidades nas nossas marcas, mas nós precisamos participar de uma comunidade. Então, o seu cliente, ele está buscando participar de uma comunidade. Seja presencial, que você faça ações presenciais, seja online, que você entregue algo para ele, mas que ele olhe e sinta importante. E quando ele pensar em falar assim, nossa, eu vou cancelar esse serviço que eu tenho com essa pessoa, não vou mais. Vou conversar e vou ficar, porque eu sou fiel à sua comunidade. Eu me conectei com você. Essa conexão genuína que você precisa para tornar uma marca forte, uma comunidade forte. Então, vamos passar aqui, ó, para o próximo. Ficou claro esse aqui? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? A gente pode mandar. Bruna, respondi. Não sei se eu respondi. Ficou alguma dúvida? Ótimo. Ótimo. Aí a gente chega na parte de estratégia de imagem e objetivo de imagem. Então, o que eu vou pensar? Tudo pensando no meu planejamento. Quais são os pontos que eu preciso melhorar? Com quem eu preciso me relacionar? E onde eu preciso frequentar? Quais são os lugares que eu preciso frequentar? Por que isso é tão importante? Porque nós, como seres humanos, nós julgamos, nós temos um pré-julgamento da pessoa só de ver o que ela está vestindo, só de ver onde ela está, os restaurantes que ela está indo, com quem que ela se relaciona. Isso é normal. Isso é normal, isso acontece até a gente sem ver, sem saber. Então, por que é importante você filtrar? Lena, isso significa que eu não posso ir em X lugar? Não, mas significa que você vai filtrar o que você posta. Aquilo faz sentido para sua marca? Faz sentido você mostrar todos os lugares que você anda? Faz sentido você mostrar toda a sua rotina? Não faz? Então, o seu objetivo de imagem é pensar muito mais no que não faz sentido para você do que no que faz sentido. Por exemplo, se você pensar no que não faz sentido, é aquela coisa que você está com dúvida. Nossa, será que as pessoas vão entender? Será que o meu objetivo ele vai ser certo? Vai chegar em um local se eu publicar tal conteúdo, se eu mostrar tal rotina da minha vida? Então, o ruído de imagem, ele é gerado quando você não tem essas perguntas na sua mente. Então, o que você faz para não ter o ruído de imagem? Você é um pouco mais seleta com a sua imagem. Eu já atendi uma pessoa que, quando eu falei isso para ela, falou: nossa, mas agora eu tenho que pensar e eu não concordo. Eu falei assim: faz todo sentido, porque eu preciso analisar o que eu posto. Eu preciso analisar se aquilo condiz. Eu preciso analisar se a forma que eu vou aparecer hoje no Instagram condiz com a minha imagem. E, gente, tem muitas pessoas aí, uma tendência na internet falando que a beleza não importa, a criação de conteúdo bem feita não importa mais, e não caiam nessa. Por favor, eu sou extremamente contra essa definição de que beleza não importa, de que conteúdo bom não importa, de que conteúdo bem feito, bem escrito, bem falado não importa. Por quê? As pessoas elas vão te conhecer muitas vezes por um vídeo. Talvez um vídeo seu, ele vai chegar em uma pessoa que ela vai virar um cliente, que ela vai virar alguém parte da sua comunidade. Então, o seu conteúdo, a forma que você grava conteúdo, a forma que você aparece, a forma que você escreve, a forma que você atende, isso super importa. Não é mais aquele caso de você, uma empreendedora que trabalha basicamente sozinha, de você contratar uma mega agência para fazer uma mega filmagem de você, assim, vestida de um personagem, totalmente maquiada, totalmente no salto, e você faz um mega vídeo estilo de cinema. Eu concordo, isso aí vai fazer um ruído na sua comunicação. Só que você se preocupar com o básico, se a luz tá boa, eu não tenho iluminação
artificial, Milena. A melhor luz é uma luz de janela, é uma luz natural. Então, você se preocupar com a forma que você se apresenta, com as palavras que você fala, com o roteiro que você fala, com o conteúdo que você fala, isso super importa. Isso importa muito. Então, não se deixe enganar por essas trends que falam que o mundo agora é mais natural, porque ninguém é natural. Você vê essas blogueiras, é natural como a luz do dia. Tá todo mundo maquiada, tá todo mundo com 1 milhão de procedimentos, tá todo mundo vestida das melhores roupas, porque a beleza, ela vende, a estética, ela vende. Isso é muito importante, para a gente não começar a banalizar. E aí depois, lá na frente, você vai ter um ruído, você não sabe por quê, porque você abriu mão dessas partes estéticas. E nós, como mulheres, que muitas de nós trabalhamos também com mulheres, nós precisamos se atentar muito a isso, porque uma das partes de conexão com a pessoa, e vocês podem fazer assim, por vocês, quando você chega num lugar e tem uma pessoa super vestida, super bem vestida, super carismática, aquela pessoa educada, aquela pessoa doce, é essa pessoa que você vai se conectar, é essa pessoa que você vai querer ser amiga, é essa pessoa que você vai olhar e falar, nossa, legal, vou comprar dela, gostei dela. E às vezes você vai conhecer e ela nem era isso tudo, mas pela imagem, ela foi estratégica no objetivo e ela conseguiu alcançar aquilo que ela queria com a imagem. Então, a beleza, sim, ela vende, o cuidado, o zelo, a limpeza, a saúde, sim, ela vende. E aí, por exemplo, pensando no objetivo de imagem, eu coloquei aqui um exemplo de uma mulher fictícia. Eu quero me tornar uma mulher com mais autoridade, que é reconhecida pelo meu trabalho, que é uma mulher equilibrada nos negócios, na saúde, no espiritual e na família. Esses são os objetivos. Então, o que eu vou analisar aqui quando você for pensar nos seus objetivos? Milena, eu pensei nos meus objetivos. Eu quero isso, 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 isso. Eu quero ser reconhecida assim, 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 assim. Então, pensando nesse exemplo aqui, eu trouxe para ficar mais claro para vocês. O que é por trás disso aqui? O que isso aqui está me dizendo? Primeiro, autoridade. Então, ela quer ser uma mulher com mais autoridade. Ela quer ser uma mulher equilibrada nos negócios. Ela quer ser uma mulher equilibrada na saúde, no espiritual e na família. Tá, defini e entendi quais são os meus micro-objetivos. Então, os meus micro-objetivos são esses aqui. E o que eu preciso fazer? Por exemplo, então, se eu quero ser reconhecida como uma empresária, como autoridade, o que eu preciso investir para o meu próximo ano? Eu preciso investir em palestras, eu preciso investir em livros, eu preciso participar de lives, eu preciso postar muita prova social de quem passa comigo, dos meus resultados, eu preciso fazer parcerias com outras mulheres, com outras marcas, eu preciso aceitar convites para palestrar, convites para participar de eventos. Então, tudo isso me ajuda a conquistar o meu objetivo de autoridade. E assim, sucessivamente. Então, nos negócios, eu preciso de uma agenda cheia. Então, eu preciso cobrar um pouco mais caro para eu conseguir ter essa liberdade de escolha, para eu conseguir trabalhar com quem eu quero, quando eu quero. Então, eu preciso me programar para que eu seja uma pessoa equilibrada nos negócios. Milena, na saúde, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer exercício, eu preciso investir em médicos, eu preciso investir em estética. Na espiritualidade, eu preciso ler livros, eu preciso buscar um acompanhamento, eu preciso ter a minha fé, eu preciso me conectar novamente com a minha fé. Na família, eu quero ter tempo de qualidade, eu quero fazer mais viagens, eu quero estar mais em datas comemorativas. Então, tudo isso são os seus micro-objetivos, que está relacionado à sua imagem. Então, se você é uma mulher que quer mais autoridade, se você conseguir dar, no decorrer do ano, 6 palestras, você já vai atingir esse objetivo. Se você se envolver e fazer mais lives, as pessoas vão começar a te ver como uma autoridade no assunto. Se você vai para cursos, se você ministra cursos, se você participa de curso, você vai começar a ser vista com autoridade. Então, eu preciso entender qual é o objetivo da minha imagem que eu quero alcançar. E aí, a gente entra em uma parte que está tudo linkado à questão de presença e conteúdo. Então, quais são as mesas que você precisa sentar e qual é a sua assinatura de conteúdo? Quando nós falamos de conteúdo, eu preciso pensar no meu objetivo da minha imagem, o que eu quero passar na minha rede social.
Como eu quero ser conhecida na minha rede social? Qual é a minha assinatura de conteúdo? Quando eu falo assinatura de conteúdo, você precisa encontrar um conteúdo que ele é a sua cara. Helena, vai ser um conteúdo do zero? Às vezes não. Porque você viu uma referência, você vai juntar com outra referência e você vai fazer um conteúdo seu. Mas você precisa ter um conteúdo que é a sua assinatura, que quando você faz aquele conteúdo, as pessoas já sabem, esse conteúdo aí é um conteúdo da Bruna. Esse conteúdo é um conteúdo que outra pessoa fez. Então, como que eu vou buscar essa assinatura de conteúdo? Eu vou passar um pouquinho mais para frente para vocês. A outra pergunta que eu coloquei aqui, quais são as mesas que você precisa sentar? Isso precisa estar no seu planejamento. Por isso que eu falei lá no começo, para a gente fazer um planejamento um pouco menor, de 3 meses ou de 6 meses, porque você já precisa pensar. Por exemplo, eu tenho um curso que vai acontecer em São Paulo em abril, se eu não me engano, que eu quero ir. Eu já estou com ele no meu radar. Eu já estou com ele no meu planejamento. Eu já estou pensando, vale a pena? O que eu preciso para ir? O que eu vou ser intencional nesse curso? O que vai me agregar? Então, eu preciso escolher as mesas que eu vou sentar. E você escolher as mesas que você vai sentar é dizer sim, dizer não. Não, esse evento não faz sentido mais para mim, eu já estou em outro patamar, então eu vou em outro lugar. Ah, não, esse faz super sentido, então eu vou lá, eu vou criar conteúdo, eu vou postar na minha rede social, eu vou trazer esse conteúdo para as minhas clientes, para as minhas meninas. Então, você identificar. E não poderia deixar de falar, né? O nosso evento presencial aí vem aí e é uma mesa que você precisa estar, você precisa sentar e vai ser ótimo. Mas voltando para assinatura de conteúdo. Vamos lá. Autenticidade no que postar. Gente, essa palavra ficou muito batida em 2025. Autenticidade. Todo mundo é autêntico, todo mundo quer ser autêntico, todo mundo quer. Meu Deus. Só que não tem como fugir disso. Você ter um bom conteúdo e uma boa assinatura de conteúdo, você precisa ser autêntico. Helena, mas como que eu consigo ser autêntico? Eu vou passar 3 segredos para vocês. Eu coloquei aqui, ó. Em 2026 não será mais suficiente o feed vitrine, nem a copy de outros perfis. Se você não for você está fora do jogo. O que é ser um feed vitrine? Por exemplo, você que vende um produto. Você só posta o produto e some. Você entra lá no seu feed, só tem o produto. Isso é ser um feed vitrine, as pessoas não se conectam. As pessoas não vão querer comprar de você, as pessoas não vão querer participar da sua comunidade. Por que as marcas de luxo, elas fazem tanto sucesso? E até marcas menores estão conquistando esse patamar. Porque você cria clientes que são tão fiéis que eles andam estampados com a sua marca, eles querem comprar a sua marca, eles querem fazer parte desse universo. Se eu saio vestida dessa marca, eu estou de brechó da Carola hoje, gente. Eu quero falar para todo mundo, eu quero contar para todo mundo. Por quê? Porque a marca tem um branding tão forte que vale a pena eu me conectar. Quantas marcas nós não usamos que não vale a pena conectar? Eu tenho inúmeras coisas que eu compro que eu não me conecto. E aí eu não falo sobre ela. Mas tem marcas que faz sentido você usar e você falar sobre ela e você divulgar. Então, vocês precisam chegar com a marca de vocês nesse ponto. Por exemplo, para quem vende serviço. A Bruna, por exemplo, ela vende um serviço. Vende outras coisas, mas entre elas um serviço. Eu preciso criar uma marca tão forte a ponto de falar assim, eu não vou contratar outra pessoa para me ajudar na minha fala. Eu vou contratar a Bruna, porque eu conheço ela, às vezes a pessoa nunca nem te viu, mas ela faz, isso acontece muito na fotografia. Eu só vou fotografar se for com você. Eu só vou fazer um ensaio de Natal se for com você. Por exemplo, eu tive um casamento que eu fiz, eu nunca tinha feito casamento, nunca tinha assumido um casamento sozinha, e aí uma amiga minha, já era uma amiga pessoal, ela virou para mim e falou, olha, tem que ser você fazer o meu casamento. E eu falei assim, meu Deus, como que eu faço um casamento? E aí, eu aceitei, eu falei, pode deixar,
E foi as fotos de casamento mais maravilhosas. Não foi porque fui eu que fiz, eu sou suspeita, mas foi as fotos de casamento maravilhosas. Por quê? Porque a minha amiga chegou no ponto de falar: olha, eu só faço o meu casamento se for você fotografando. Por quê? Porque é o seu olhar, é a sua sensibilidade, é o seu atendimento, é o seu produto. Então, vocês precisam pensar para 2025 um lugar de autenticidade que as pessoas virem para você e falem desse jeito: eu não compro de outra pessoa. Eu não fecho contrato com outra pessoa se não for você. Eu me recuso a procurar outro profissional se não for você. Então, é esse nível que nós precisamos buscar. Milena, como que eu vou me tornar autêntico? Existem 8 pilares de imagem e conteúdo. Milena, da onde você tirou esses pilares? Nas minhas pesquisas e nos meus estudos, eu uni vários pilares de várias coisas. Então, tem pilares de pessoas que criaram sobre a fala, sobre o marketing, e eu uni. São 8 pilares, não vai dar tempo de falar todos para vocês, mas eu vou passar por 3. Como que eu posso usar esses pilares na estratégia da minha imagem? Um dos pilares os 3 pilares são técnica, carisma e comunicação. Nós temos pilares que nós somos bons, nós temos pilares que nós precisamos melhorar. Então, olhando assim, só pelo nome, quais pilares vocês acham que vocês são boas desses 3? Fala assim: Milena, eu me garanto na técnica, eu me garanto no carisma, ou eu me garanto na comunicação. Qual desses pilares vocês são ótimas, são boas? Me conta. Na técnica, Ana Laura falou na técnica, André no carisma, a Bruna na comunicação. Ótima. O carisma não sai sem uma amizade e uma conversa. Muito bom, muito bom. Helena, como que eu vou ser autêntica? Usando o pilar que você é boa. Usando aquilo que você sabe fazer. A Tatiana falou também carisma, a Carmen técnica, a Rose carisma e técnica. A hora que eu lembrei desse técnico, eu falei assim: a Rose, ela é técnica. Super analítica. Então, é justamente nesse lugar que você vai se destacar. Milena, eu sou extremamente técnica. Tudo que eu entrego é da melhor qualidade. A minha entrega é maravilhosa. O meu resultado é maravilhoso. Eu domino o que eu falo, eu domino o que eu vendo, eu domino isso aqui. Você vai se destacar por isso. Esses são os seus pontos de maior destaque. Milena, como que eu vou mostrar isso? Bastidores, mostrando o seu dia a dia, mostrando as suas reuniões, a sua entrega, o seu produto final. Milena, como que eu posso melhorar? Eu já sou boa nisso e agora eu preciso trazer algo a mais para minha comunicação, para eu refinar ainda mais a minha comunicação. Você precisa melhorar aquilo que você não é boa, mas que você é confortável. Por exemplo, eu me considero também uma pessoa boa em técnica. Eu garanto que eu entrego. Eu garanto a foto que eu entrego, eu garanto o resultado que eu entrego, eu garanto o design que eu entrego, eu garanto a mentoria que eu entrego. Eu garanto o conteúdo. Essa já estou ok. Mas no carisma, eu precisei me adaptar. Eu precisei aprender. Eu precisei aprender a ser menos tímida. Eu precisei aprender a falar em público. Eu precisei aprender a conseguir chamar a atenção de uma sala para mim. Então, eu precisei melhorar no carisma. Então, automaticamente, a minha imagem, a minha percepção de imagem que as pessoas têm, elas vão melhorar. Então, se eu sou ótima no carisma, mas eu não tenho técnica, eu preciso correr atrás da técnica. Eu preciso estudar. Milena, eu tenho carisma, mas eu não sou boa em comunicação. Eu preciso melhorar. Eu preciso saber me expressar. Eu preciso saber conversar. Eu preciso saber dialogar. Eu preciso saber sobre vários assuntos. Como que eu faço isso? Estudando, contratando bons profissionais, se dedicando a isso, se conectando com quem é melhor que você. Por muitas vezes, tem uma amiga minha, eu não sei nem se ela tá nessa aula, eu acho que ela tá nessa aula, ela entrou no começo, mas eu não sei se ela tá aqui ainda. A dona do brechó, a Carol, ela é super carismática. Ela, para vender, para falar qualquer coisa, ela é extremamente carismática. E eu estudei com ela no meu ensino fundamental, então, desde quando eu tinha 12, 13 anos, a gente estudou juntas, e nessa época ela já desembolava. Eu desembolava na técnica. Eu sabia apresentar o trabalho.
eu sabia fazer a parte de vídeo dos trabalhos. Então, eu precisei me conectar a pessoas que eram melhores que eu. Então, por que da comunidade? Porque a comunidade, ela te impulsiona a ir mais longe. Então, a comunidade é esse lugar seguro que vai te impulsionar a melhorar aquilo que você não é tão bom. Então, Milena, eu me garanto na técnica, mas eu preciso me conectar com alguém que se garante no carisma. Porque assim, um ajuda o outro e vocês chegam mais longe. Então, pensando nas estratégias de imagem e conteúdo, não é porque você não domina todas as técnicas, e aqui nós temos mais outras 5 técnicas, que essas aqui eu passo com as minhas clientes, até sem elas perceberem no dia do ensaio, no objetivo do ensaio, que é para melhorar o restante. Então, eu tenho outros pilares que eu preciso me desafiar, tem outros pilares que eu preciso refinar a minha estética, tem outros pilares que eu preciso refinar a minha comunicação, meu carisma. Tudo isso para criar um conteúdo autêntico. Milena, como que eu vou pegar isso tudo e fazer ser um bom conteúdo? Com prática e conhecendo você. Conhecendo até onde você vai com o seu carisma. Hoje eu consigo ser uma pessoa agradável, uma pessoa carismática, mas quando a minha bateria social acaba, eu preciso me esforçar o dobro para eu conseguir ter a mesma entrega e conversar com as mesmas pessoas da mesma forma, porque a minha bateria social acabou e eu já preciso me reconectar em casa. Então, eu preciso me conhecer. Eu preciso me conhecer que eu não sou aquela pessoa que vai tirar 3 dias de produção só para gravar vídeo seguido. Eu não consigo. Eu preciso tirar um dia, descansar um outro, pensar, depois voltar para mais um dia de gravação. Então, você precisa se conhecer. E aí, como que você transforma isso em conteúdo intencional para você? Por exemplo, você pode criar um quadro de informações técnicas, alguma coisa que você pode passar da sua marca. Você pode criar um quadro de bastidores, mostrando um dia na loja, um dia de atendimento, um dia da clínica, um dia de criação, um dia de roteiro, um dia de escrita. Você vai fazer. Você vai criar um quadro, assinar um conteúdo que você domina, que você goste de fazer, que você se dá bem em fazer, porque aquilo ali vai se tornar o seu conteúdo. As pessoas vão assistir você por conta daquele conteúdo seu. Por exemplo, eu sempre falo, né, que os bastidores importam mais que o palco. E quando eu mostro os bastidores, isso marca muito mais do que quando eu mostro os resultados, por incrível que pareça. Isso marca muito mais, porque as pessoas elas querem ver como funciona um processo de ensaio, como que funciona a criação de um roteiro, como que funciona a pós-criação, como que eu tive a ideia. Então, os bastidores, para mim, no meu nicho, para o meu público, ele funciona muito mais do que eu só chegar e mostrar uma foto pronta. Então, você precisa identificar, primeiro, em você, o que faz sentido para você, o que faz sentido para o seu negócio, o que faz sentido para o seu público. O que eles gostam de ver? O que eles gostam de consumir? E aí você vai encontrando esse caminho de equilíbrio da estratégia da sua imagem. Alguma dúvida até aqui? Fala de novo a frase. Qual a frase? Que bastidores importa mais do que o palco? Se for essa, eu lembro. Eu vou deixar aqui no ar. Isso, os bastidores importam mais que o palco. E realmente, os seus bastidores, ele importa, porque é nos seus bastidores que você vai crescer, é nos seus bastidores que você vai estudar, se empenhar, é nos bastidores que a gente se conecta com as pessoas, é nos bastidores que a gente conhece as pessoas, e ela importa muito mais do que eu chegar prontíssima só para o palco. Então, isso super importa. E aí a gente vai para o nosso último tópico que eu queria trazer aqui para vocês hoje, que é a rede de influência. Em 2026, você precisa selecionar as mesas que você senta, e se você não for presente, você está fora do jogo. Então, lembra que a gente falou sobre presença e conteúdo. Então, conteúdo eu passei aqui com vocês, vocês aprenderam como criar conteúdo intencional, como melhorar a imagem, a sua estratégia de imagem. Só que as influências, as pessoas que estão ao meu redor importam muito. Então, se você precisa sim selecionar os lugares que você senta, os lugares que você ouve, quem você ouve. Nós estamos cansados de ouvir
vários coaches, várias pessoas que ensinam. Eu estava até conversando com meu marido hoje que é muito difícil, às vezes, você até olhar para a internet, você vai pesquisar uma coisa, você fala assim, gente, qual o rumo? Cada pessoa fala uma coisa. Por exemplo, eu fiz uma consulta e da minha vitamina, fiz um exame para saber a minha vitamina D. E aí, um médico fala que X tá bom, o outro médico fala que eu preciso de 2x. Aí um outro médico fala que tá tudo certo, o outro médico fala que eu preciso suplementar. Então, nós estamos cansados porque a gente não sabe quem a gente ouve. É muita informação e quem é que está certo? Será que o médico X está certo? Será que a profissional X está certa? Será que esse coach que falou isso está certo? Será que isso... Então, pensa se vocês estão cansadas de consumir esse conteúdo, os clientes de vocês estão cansados de consumir o conteúdo também. Por exemplo, se você tem uma cliente que passa por um processo de noivado e ela busca um advogado, ela já cansou de olhar advogados que fazem acordos pré-nupciais. Ela cansou. Ela já olhou vários, que é assim, que faz assim, que faz assim, que faz assado. Então, você precisa identificar o que é chato para o seu cliente. E, infelizmente, aquele conteúdo que às vezes você cria repetidamente é chato para o seu cliente. Então, você precisa entender quem você é, porque aí você não cai nessa questão de, nossa, será que eu estou falando certo? Será que não? Porque fulano da mesma área falou o contrário e você precisa defender aquilo que você acredita, porque assim você vai se cercar de pessoas que acreditam em você, que são fãs da sua marca e que fazem parte da sua comunidade. Então, eu, Milena, tenho um grande mercado aí da fotografia que acredita e que prega fielmente isso, que criatividade não é dom. Eu sou extremamente contra essa afirmação. Eu sou extremamente contra. Poucas pessoas, eu acho que eu não conheci alguém ainda que é contra como eu, mas eu sou contra. Porque a pessoa, ela não nasce criativa. Mas tem pessoas que nascem criativas. Tem pessoas que têm o dom da criatividade. Tem pessoas que têm a habilidade da criatividade. Então, isso é muito diferente. Então, o que você precisa fazer? Você precisa se posicionar naquilo que você acredita. Olha, eu acredito que a minha melhor entrega é assim. E ponto final. Você vai olhar para a sua rede de influência, para os seus clientes e vai ver se é isso mesmo. Se os seus clientes não reclamam, se faz sentido para os seus clientes, se faz sentido para as pessoas confiáveis que estão próximas a você. Você vai ter esse feedback de perguntar, fulano, isso aqui que eu faço, tá ok? O que você acha? O que eu preciso melhorar? O que ainda me falta? Quais são os pilares, né, que a gente aprendeu aqui? O que ainda me falta? Será que me falta carisma? Será que me falta técnica de entrega? E aí você vai dar a voz, né? Você vai ouvir essas pessoas que são confiáveis, essas pessoas que estão do seu lado, seus clientes, sim. Mas, do contrário, você vai se posicionar naquilo que você acredita, naquilo que você defende. Então, você ter uma rede de influência, né? Quando eu falo aqui, você precisa selecionar as mesas que você senta, é justamente também escolher as pessoas que você traz como voz, porque isso impacta. As pessoas que estão ao seu redor, isso impacta muito. Porque que a maior das tendências que eu acredito para 2026 é a comunidade, justamente porque é isso. Eu preciso me conectar com as pessoas, eu preciso ter as pessoas certas do meu lado, para que eu possa melhorar realmente ouvindo quem está do meu lado, ouvindo as pessoas que estão caminhando comigo. Então, eu preciso ter a minha comunidade, onde eu sou a líder, onde eu falo aquilo que eu acredito, que eu me posiciono para os meus clientes, mas eu preciso sim participar de uma comunidade para me conectar com outras mulheres que estão passando o mesmo que eu, que já venceram aquilo que eu estou passando, que vão dar, às vezes você conversa com uma mulher que você tem um insight, fala assim, nossa, era isso que eu precisava para mudar a minha entrega, para mudar o meu cartão, para mudar o meu resultado. Então, a comunidade, você ter uma rede de influência, você ter um local seguro, é uma das grandes tendências. Então, todas nós, eu coloquei aqui, você precisa construir a sua e você precisa estar inserida em outras. Por quê? Porque nós precisamos nos conectar com pessoas. Então, você vai voltar lá no seu calendário e você vai colocar os eventos que você precisa. Você precisa estar. Milena, eu não gosto de eventos, eu não gosto de ir tanto em eventos.
você precisa ser intencional, você precisa escolher. E aí, quando eu falo aqui de eventos, talvez é um café que você precisa marcar, talvez é uma pessoa que você quer fazer uma collab, você vai marcar para ir num café, produzir conteúdo e falar sobre esse novo pacote de vocês. Vocês precisam ser intencional. A construção da imagem de vocês, ela precisa ser isso. Helena, aquele ponto que todo mundo fala, que tá todo mundo cansado de rede social, que tá todo mundo querendo fugir de rede social, não deixa isso entrar na sua cabeça. Por quê? Porque nós somos empresárias que nós dependemos do Instagram para vender, para falar do nosso negócio. Então, nós não vamos retroceder, nós não vamos, não, então eu vou ver qual outra rede social vai surgir e eu vou ficar aqui no meu canto e não vou vender. Você precisa sim vender. Você precisa sim crescer a sua marca, você precisa falar a sua marca para o mundo, você precisa se conectar com outras pessoas. Então, você precisa pensar na sua marca, você precisa ser intencional na sua marca. E isso é planejar, isso é planejamento. É você entender qual lugar você precisa estar, com quais pessoas você precisa estar, o que você precisa melhorar e onde faz sentido para a sua marca você estar, onde faz sentido para a sua imagem você estar. E não é assim, eu aprendi muito que, às vezes, o não, ele te traz mais frutos do que um sim. Porque é você selecionar, olha, nesse lugar não faz sentido. Não faz sentido porque eu vou gastar tempo, eu vou gastar energia, eu vou gastar a minha capacidade, a minha sabedoria, eu vou gastar o meu tempo ali naquele lugar, sendo que eu preciso me dedicar à minha marca. Então, é você olhar para o seu ano, para o seu planejamento, e você falar, não, aqui faz sentido, isso aqui faz sentido, construir isso aqui faz sentido, me conectar com essa pessoa faz sentido. Então, é você olhar aquilo que você é boa, você escolher um formato, você criar um formato naquilo que você é boa e você melhorar aquilo que você não é tanto. Dando um resumão para vocês. Com alguma dúvida? Até aqui? Falem, tá tudo certo? Vou lá, para fechar aqui para vocês, vocês vão ganhar um e-book. Coloquei aqui, ó, 2 oportunidades para você. Eu vou abrir a minha agenda com 3 horários para fazer com você uma reunião e uma análise estratégica da sua comunicação. Então, você que ainda não passou por um ensaio comigo, você não passou e você está pronta para investir na sua imagem. Você fala, Milena, eu quero, ano que vem, investir na minha imagem, investir na construção da minha imagem, eu quero tirar os ruídos do meu Instagram, eu quero começar a fazer um rebrand no meu Instagram, eu quero ter essa análise, essa visão do que eu preciso melhorar. Eu vou abrir 3 horários para você que quer falar comigo. Você pode me mandar uma mensagem, eu vou mandar um oi agora, Tati, no nosso grupo, e você que quer, você fala comigo, que eu vou conversar pessoalmente com você numa reunião. Vamos, Andréia, vai ser ótimo para realmente a gente ajustar a sua comunicação, quais são os pontos que você precisa, o que você quer. Então, você que está assim, ó, Milena, eu quero investir na minha imagem no ano que vem, nós precisamos conversar. E a outra coisa, eu vou enviar para você, eu vou enviar lá no grupo agora o nosso link da nossa newsletter. Aqui, ó, Milena, já fizemos parte desse processo na proposta do ensaio. Sim, nós vamos fazer uma segunda parte com você quando as suas fotos estiverem prontas. Então, você, Dani, a gente já começou o processo. Eu vou enviar agora a nossa nova newsletter. Nós teremos uma newsletter maravilhosa toda semana sobre assuntos da atualidade, sobre assuntos da nossa aula, de todas as aulas. A nossa newsletter vai ser semanal, você vai receber no seu e-mail coisas assim maravilhosas, conteúdo maravilhoso que às vezes a gente nem consegue falar aqui. Eu vou mandar esse PDF lá no grupo. Na newsletter você vai receber o e-book. O e-book vai ser enviado amanhã. Milena, o que é esse e-book? Vou até voltar aqui para você ver. Esse e-book ele tem quase 40 páginas, porque eu destrinchei aqui para você não sofrer sozinha. Esse e-book é desse planejamento. Então, você vai receber todos os meses detalhado, assim, ó, janeiro, com isso aqui para você imprimir, para você preencher, e você vai receber as datas de janeiro
de fevereiro, de março, para você... Opa, voltei. Aí. Você vai receber as datas para você ver qual data faz sentido e já incluir no seu planejamento. Então, eu vou mandar agora o link da nossa newsletter para você assinar. Você só vai entrar, você vai colocar o seu e-mail e aí você vai receber toda semana. Você vai receber o nosso e-mail com conteúdos, com coisas exclusivas. Então, com novidades da nossa comunidade em janeiro, que vem aí. Então, se inscreva nessa newsletter para a gente conseguir enviar para você. Então, eu tenho certeza que vai ser ótimo. Eu vou enviar esse PDF aqui no grupo, mas antes eu queria fazer uma fotinha com vocês, antes